Queridos alunos, um grande prazer estar aqui com você. Nesse momento, nós preparamos algumas dicas especiais pré-prova para o concurso do TRT da 4ª Região. Você, futuro servidor do Poder Judiciário Federal. Preparamos aqui, neste primeiro momento, algumas dicas preciosas sobre a administração pública. Tudo bem? Dentro do conteúdo do concurso, dentro do que se pede à banca Fundação Carlos Chagas. Beleza? Dentro desse contexto, primeira coisa, vamos relembrar um conceito que nós já estudamos, né? Que é o conceito de estrutura organizacional. Quando eu falo que nós já estudamos, estou me referindo a você que foi meu aluno. Você que não foi meu aluno, né? A gente rapidamente dá um toque aqui. Estrutura organizacional é consequência da função organização. Dentro do processo administrativo, nós temos funções consideradas funções essenciais: planejamento, organização, direção, coordenação e controle. Funções essenciais. Dentro dessas funções essenciais, o planejamento é a função mais importante. As demais funções são consequências do planejamento. A função organização significa divisão de tarefas entre pessoas e setores, além da divisão dos recursos necessários. A função organização, ela dá origem ou ela tem como consequência a elaboração do organograma. O organograma é o gráfico que revela a estrutura organizacional. Estrutura organizacional formal. Então, o que é o organograma? Né? É o gráfico onde você mostra a estrutura formal, hierarquia, autoridade, posição que cada um ocupa. Então, a estrutura organizacional, maneira pela qual as atividades da organização são divididas, organizadas e coordenadas. A estrutura organizacional é a espinha dorsal da organização, o esqueleto que sustenta e articula as partes integrantes. O gráfico que revela a estrutura organizacional, que é a estrutura organizacional formal, é o organograma, diagrama que representa a estrutura organizacional, estrutura formal de uma empresa, estrutura formal. Lembrando que numa empresa, numa organização, também existe uma estrutura informal, os relacionamentos, os entendimentos, os desentendimentos, as amizades benéficas ou prejudiciais à empresa, benéficas ou prejudiciais à organização. Tudo isso dentro desse contexto da estrutura organizacional formal. Lembrando que a organização informal influencia diretamente a organização formal. Nós temos duas estruturas tradicionais, a estrutura linear e a estrutura funcional. A estrutura linear é aquela que não tem comunicação cruzada. A comunicação é apenas formal linear. A autoridade está no topo. Nós temos a figura do centralizador. Se ele é centralizador e todo e qualquer rotina passa na mão dele, ele é um líder genérico, o que a gente vai chamar de generalização. Tudo bem? RH passa na mão dele, estoque passa na mão dele, finanças passa na mão dele, tudo passa na mão desse genérico, desse centralizador. E a estrutura linear tem o formato piramidal. Temos uma outra estrutura tradicional, que é a estrutura funcional. Na estrutura funcional, nós temos uma comunicação dita comunicação cruzada. Nós temos a descentralização das funções. A coisa passa a ser descentralizada. O que significa dizer? O fato de eu ter descentralização significa dizer que eu vou dividir aquela autoridade que na estrutura linear estava no topo. Na estrutura funcional vai ser diluída, vai ser dispersa pela empresa, vai ser dispersa pela
organização. Isso na estrutura funcional. Na estrutura funcional, nós temos especialistas, princípio da especialização. Beleza? Estrutura funcional, estrutura descentralizada, aquela que tem a comunicação cruzada. O chefe de um órgão se comunica com o subordinado do outro, o chefe de um outro órgão se comunica com o subordinado do outro órgão e assim sucessivamente. Agora veja uma coisa importante, existem estruturas inovativas. Essa que você está vendo aí é uma estrutura matricial, é uma estrutura mista, é uma estrutura em grade. Nós sabemos que existe a departamentalização. A departamentalização significa dividir a empresa em departamentos. A departamentalização significa uma especialização a nível horizontal, uma especialização a nível de departamentos. Isso que é o que a gente chama basicamente de departamentalização. Dentro desse contexto, o que nós temos? O que nós temos na realidade? Temos departamentalização funcional, departamentalização por produto ou serviço, departamentalização por área geográfica ou territorial, departamentalização por clientela, departamentalização por processo e departamentalização por projeto. E a departamentalização nas empresas é incomum você ter uma departamentalização isolada. O mais comum é você ter uma departamentalização mista, uma departamentalização em grade. Ela é mista por quê? Geralmente, funcional mais produto, funcional mais processo, funcional mais área geográfica, principalmente Fundação Carlos Chagas. Tipo de departamentalização mais comum, funcional mais projeto. Cuidado, funcional mais projeto. Nós temos aqui, um exemplo de uma estrutura matricial. Uma estrutura matricial tem uma parte funcional, você divide em funções, e você tem uma parte divisional, é a divisão da função. Essa aqui é a mais tradicional, porque é a funcional, abreviadinho, e essa parte de baixo, que é a parte divisional, seria projeto. Funcional mais projeto. Detalhe interessante, se eu estou dentro de um setor, dentro da estrutura matricial, imagine que eu estou nesse setor que eu estou riscando aí, Aqui existe um gerente de projeto, para aquele projeto. Eu sou subordinado a ele. Significa dizer que eu tenho um líder. Eu tenho um líder funcional. E eu tenho um líder divisional, que é o chefe do gerente de projetos. A organização matricial, ela rompe com a linha única de autoridade. Significa dizer que, basicamente, nós temos um duplo comando. Cada colaborador está subordinado a 2 líderes. Um para atender a parte funcional, o outro para atender a parte divisional. Ou seja, se eu tenho um duplo comando, pode haver um conflito de hierarquias. Eu não saber exatamente a quem eu vou me reportar. Seja o gerente da parte divisional, seja o gerente da parte funcional. Isso pode acontecer, é uma possibilidade quando nós tivermos uma organização matricial. Guarda isso, isso é importante, isso é significativo para o nosso estudo, significativo para o nosso contexto. Beleza? Agora, nós temos outras estruturas inovativas. Lembrando que a organização linear e a organização funcional são estruturas tradicionais. A organização matricial é uma das estruturas inovativas. É uma das estruturas mais novas, mais modernas. Só que eu tenho outras estruturas inovativas. Eu tenho uma organização em redes.
uma estrutura em network. O que essa estrutura faz? Desagrega as funções principais da organização, transferindo para empresas separadas, que são interligadas através de uma organização coordenadora que passa a ser o núcleo central. A organização em redes, ou a network, é a teoria e o tipo de estrutura onde a gente tem franquias. Então eu tenho o coordenador, o núcleo central, Coca-Cola, da Pepsi ou do McDonald's, e a gente tem as empresas que estão interligadas em redes. Ou seja, nós temos o núcleo central, que é o responsável, que é o dono da franquia, e as empresas que estão, em volta, que são os franqueados. Então, essa estrutura inovativa, estrutura em redes, estrutura em network, é o tipo de estrutura onde nós temos a filosofia das franquias. Guarda isso, isso é importante, isso é significativo. Uma outra estrutura inovativa é a organização virtual. A organização virtual só é possível através da TI, através da tecnologia de informação. São chamadas estruturas não territoriais, não físicas, dispensam escritórios convencionais, ou seja, prédios e instalações físicas. Significa dizer que você tem um custo mais baixo. A organização virtual é simples, flexível e ágil, e totalmente assentada na TI, totalmente assentada na tecnologia de informação. Ela não tem fronteiras definidas, o seu campo de atuação pode ser alterado rápida e facilmente. Estrutura, inovativa, organização virtual. Um exemplo dessa organização virtual é a Amazon.com. A Amazon.com é a maior livraria virtual do mundo. Ela interliga editores, revendedores, clientes, autores, todo mundo interligado através da TI, através da tecnologia de informação. E veja que uma organização virtual, ela rompe com as fronteiras. Você pode ter uma empresa que, através do site, está disponível, pode ser acessada e pode fazer negócios no mundo inteiro. Isso é estrutura organizativa, que a gente chama de organização virtual. Beleza? Dentro dessas estruturas mais novas. Bom, já que a gente já sabe o que é organograma, já fizemos uma boa revisão, vamos ver o que é funcionograma. Tem a ver com organograma, mas é um pouquinho diferente. Por isso tem esse outro nome. Tem uma relação, mas ele mostra a função, o que a pessoa vai fazer, ou seja, qual a sua atividade, qual a sua responsabilidade. Então, funcionograma é um gráfico que amplia as partes setoriais do organograma. Respeitando as características estruturais, a estrutura continua a mesma, tornando claras as atividades ou funções que o justificam, as funções que são subdivididas para cada parte da empresa, para cada parte da organização, possibilitando conhecer a interdependência das partes componentes do organismo. Dentro de uma empresa, as partes são interdependentes, existe uma interdependência entre as partes. É conhecida como organograma funcional. Veja, não estou dizendo que é estrutura funcional, porque estrutura funcional é uma estrutura tradicional, não é isso. E não estou falando de departamentalização funcional, também não. Estou usando a palavra funcional em outro contexto. O funcionograma é conhecido como organograma funcional, um tipo de organograma que, respeitado a posição que cada um tem na empresa, cada um tem na organização, vai determinar a sua função. O funcionograma procura dar uma ideia geral de missão de cada órgão da empresa, que cada órgão vai fazer. Entre outras palavras, qual a função de cada órgão? Qual a responsabilidade de cada órgão? O funcionograma deve ser incluído no manual da organização. É por intermédio dele que se criam condições para se analisar o processo de análise funcional.
ou seja, o processo de análise para cada função da empresa, para cada função da organização. Quais são os objetivos do funcionograma? Possibilitar um conhecimento mais íntimo da organização, conhecendo a função de cada setor, conhecendo a função de cada departamento. Fornecer detalhes do órgão em estudo, aquele órgão, aquele departamento que está sendo estudado, naquela estrutura daquele departamento, daquela empresa. Eu vou conhecer melhor. E tornar evidente as funções que justificam os órgãos. Entre outras palavras, a missão, a razão de ser, a razão de existir de cada órgão, o motivo de sua criação, o motivo pelo qual ele existe e o motivo pelo qual ele foi concebido. Tudo isso dentro do funcionograma. Então nós temos um exemplo aqui, ó. Diretoria administrativa, temos o departamento de materiais. Esse departamento, qual a função dele? Realizar as compras de todos os materiais necessários para a empresa, auxiliar administrar os estoques da empresa e efetuar o planejamento de estoque. Funções do departamento de materiais. Funcionograma ou organograma funcional. Organograma que define suas funções. Temos aqui o departamento de recursos humanos. Ele realiza o processo de recrutamento e seleção, promove o treinamento de pessoal, ele administra o pessoal, a frequência e a folha de pagamento. Função do departamento de recursos humanos. Lembrando, funcionograma é a mesma coisa que organograma funcional. Não confunda com estrutura funcional e não confunda com departamentalização funcional. É a mesma palavra, só que ela está sendo utilizada em contextos diferentes. Agora, um outro conceito importante é o conceito de lotacionograma. Estranho esse nome, né? Lotacionograma. É o organograma que tem por objetivo fornecer uma visão exata da disposição dos recursos humanos na organização, facilitando a coordenação e a alocação destes pelos diversos órgãos, favorecendo possíveis trabalhos de remanejamento ou trabalhos de reorganização. Isso é lotacionograma. Os lotacionogramas devem ser utilizados sempre que ocorrerem alterações estruturais em um órgão ou mudança no quadro de pessoal. Lotacionograma tem a ver com a lotação, tem a ver com a quantidade de pessoas que estão lotadas no setor, no órgão ou em um departamento. Ou seja, o nível de detalhamento do lotacionograma varia de acordo com a complexidade do estudo que você vai realizar. De acordo com a complexidade do estudo é que você define o lotacionograma. E um detalhe interessante, olha só, lotacionograma, no mínimo 50% dos funcionários de cada órgão, quando eu falo órgão, recursos humanos, recursos materiais, devem ter qualificação diretamente relacionada com as atividades específicas. Isso para quê? Um critério para você determinar o lotacionograma. Quantas pessoas vão estar lotadas em um setor? Quantas pessoas estarão lotadas na administração de recursos materiais? No mínimo, 50% do pessoal que está em materiais deve ter qualificação nessa área. Em muitos casos, é interessante agrupar funcionários de mesma qualificação em um único órgão, ganhando-se com isso o desenvolvimento e especialização, minimizando a ociosidade. Tudo bem? Essa forma de organização é característica da estrutura funcional, ou seja, agrupar pessoas que tenham a mesma qualificação em um único órgão. Eu também vou considerar esse aspecto quando a gente for trabalhar com lotacionograma. Lotacionograma tem a ver com lotação. Então, no mínimo, 50% de pessoas
que tem qualificação ligada à atividade daquele órgão. E pessoas também, né, agrupadas de forma que você ganhe uma especialização. Pessoas que tenham relação com aquela atividade, com isso, né, você minimiza a ociosidade. Também característica de lotacionograma. Lotacionograma, cuidado para não falar errado, lotacionograma. A gente vai observar, quando se utilizam os valores previstos no lotacionograma, o fato de um setor cumprir satisfatoriamente suas funções com o número de pessoas abaixo do previsto, pode indicar que houve superestimação da previsão, que deve ser revista. Ou seja, você tem gente demais e você não precisaria de tantas pessoas. Ou seja, você tem uma quantidade de pessoas que é muito acima daquela quantidade que você necessitaria, né, basicamente, para aquele setor. Ou seja, eu preciso cumprir satisfatoriamente. Então, se eu preciso de menos pessoas, através do lotacionograma, eu vou rever a quantidade de pessoas que estão naquele setor. E as pessoas excedentes a gente pode realocar em outros setores da organização. E eu também vou considerar várias são as maneiras possíveis de representar um lotacionograma. Uma das maneiras é citar o número total de funcionários por órgão no próprio organograma. Você tem um organograma, Departamento de Recursos Humanos, 30 pessoas. Departamento de Recursos Materiais, 25 pessoas. É uma forma de você fazer o lotacionograma, ou seja, determinando a quantidade de pessoas, quantas pessoas estão lotadas naquele setor, estão lotadas naquele órgão, estão lotadas naquele departamento. Beleza? Deu para entender direitinho? Então você coloca o setor e coloca a quantidade de pessoas. Lotacionograma. Só pegando aqui anteriormente, lotacionograma, quando a gente pega aqui o funcionograma, eu coloco aqui, ó, Departamento de Materiais, tem 25 pessoas. Departamento de Recursos Humanos, tem 30 pessoas. O que eu estou fazendo? Lotacionograma, determinando a lotação de pessoas. E um detalhe, esse número, como eu falei anteriormente, precisa considerar a quantidade de pessoas que realmente são necessárias para desenvolver as atividades inerentes àquele órgão. Tudo bem? Então eu preciso rever periodicamente se essas 25 são suficientes ou são excedentes a mais, quantas pessoas, se for o caso, no Departamento de Recursos Materiais. Periodicamente eu preciso verificar essas 30 pessoas que estão alocadas aqui no Departamento de Recursos Humanos. É uma quantidade suficiente? Houve uma superestimação de pessoas, tem gente demais. Eu preciso analisar isso. Muitas vezes um setor está sobrecarregado de pessoal, tem gente demais ociosa, e outro setor tem menos pessoas para mais serviço, precisa de mão de obra. Então eu preciso muitas vezes realocar, sempre lembrando que no mínimo 50% das pessoas que trabalham em cada setor deve ter uma formação ligada àquela atividade. Senão, não adianta ter uma pessoa que trabalha com estoque, é especialista, não conhece nada de RH, você manda para o RH, aí não resolve. O lotacionograma é importante e ajuda a rever essa quantidade de pessoas, a realinhar isso. Lembrando também, fluxograma é um gráfico de rotinas. O fluxograma, fluxo de controle, descreve as etapas do processo, a lógica do processo, como os processos da empresa, os processos da organização estão realinhados. Então, o fluxograma representa as etapas que compõem o processo completo, estão baseados na lógica, na eficiência e na execução de determinado processo de fabricação, determinado procedimento operacional ou estratégias e ações que devam ser implementadas por um conjunto de pessoas. Isso é fluxograma. Lembrando, você vai melhorando os processos, aperfeiçoando o seu fluxograma Kaizen. Melhoria contínua, melhoramento contínuo. Isso tem a ver com gestão da qualidade.
Quando você passa a ter um processo inteiramente novo, você passa a ter uma ação radical, substituindo o processo antigo por outro processo inteiramente novo, aí a gente tem a reengenharia. Não quer dizer que o processo antigo deixe de existir. Quer dizer que o processo novo é completamente diferente do antigo e o processo novo utiliza a TI, utiliza a tecnologia de informação. Isso dentro do fluxograma. Então o processo novo vai ter um novo fluxograma. O que não quer dizer que o processo antigo deixe de existir. O processo novo é que vai ter um fluxograma diferente e uma estrutura diferente de pessoal para organizar aqueles processos. Beleza? Bom, nós temos aqui como dica também para você o processo de planejamento de gestão de pessoas. Ou seja, o planejamento de gestão de pessoas, o que gestão de pessoas vai fazer num determinado período, ocorre naturalmente na medida que o planejamento global da empresa, planejamento estratégico, é elaborado. Trata-se um processo de cima para baixo, começa da direção e alcança RH, onde a área de recursos humanos vai identificar o que fazer, como fazer, quando fazer, a partir das estratégias dos objetivos macros definidos por organização. Planejamento de recursos humanos ou o planejamento estratégico de gestão de pessoas ou o planejamento estratégico de recursos humanos vai estar alinhado aos objetivos gerais, aos objetivos globais da própria empresa, da própria organização. Guarda isso, que isso é importante. Guarda isso, que isso é significativo. E um detalhe, ele é a nível tático. Temos a pirâmide, planejamento estratégico, planejamento tático, planejamento operacional. O planejamento estratégico de recursos humanos ou planejamento estratégico de gestão de pessoas, o nível de influência dentro da empresa é nível tático. Objetivos de médio prazo, micro-orientado. O fato de eu chamar planejamento estratégico de recursos humanos ou planejamento estratégico de gestão de pessoas não significa dizer que ele passa a ser nível estratégico. É só um nome, é apenas um alinhamento às estratégias de RH aos objetivos organizacionais. Tudo bem? Então veja, o planejamento global é feito. O planejamento global, de fato, é elaborado. O que eu preciso? Eu tenho estratégia da empresa, eu tenho que ter estratégia de gestão de pessoas. Esse aqui é o planejamento estratégico global. Esse aqui é o planejamento estratégico de recursos humanos ou planejamento estratégico de gestão de pessoas. Nível de influência tático. Estratégias de médio prazo em nível de setor para contribuir com o sucesso organizacional. A empresa tem uma visão. RH tem que ter o desenvolvimento da compreensão e do comprometimento do setor com a visão do negócio. A empresa determina a sua missão, sua razão de ser, sua razão de existir. RH determina a sua missão, que é a missão de gestão de pessoas, sempre alinhada à missão da empresa. RH, a empresa analisa o ambiente. RH analisa o ambiente de gestão de pessoas, o ambiente dentro da empresa, dentro da organização. A empresa analisa suas capacidades. RH analisa seus talentos e a potencialidade das pessoas, de forma que essa potencialidade possa contribuir com o sucesso organizacional. Planejamento estratégico. Os objetivos da empresa são definidos. O planejamento estratégico de gestão de pessoas, você vai definir os objetivos de gestão de pessoas alinhados aos objetivos da própria organização. Eu tenho elementos críticos, estratégicos na empresa. RH vai trabalhar com seus elementos estratégicos críticos de gestão de pessoas. O que é crítico em gestão de pessoas que eu preciso melhorar de forma que esteja alinhado aos objetivos organizacionais? Eu tenho na empresa seleção e desenvolvimento de estratégia. RH vai elaborar suas estratégias para inclusão no plano estratégico da empresa. Eu preciso elaborar as estratégias de RH de médio prazo a nível tático, de forma a contribuir com o sucesso da estratégia da própria organização, da própria empresa. E
E, finalmente, nós temos a implementação da estratégia da empresa. Tudo que a RH vai fazer dentro do seu planejamento estratégico de recursos humanos ou planejamento estratégico de gestão de pessoas tem que ser implementado e tem que estar alinhado aos objetivos estratégicos da própria empresa, aos objetivos estratégicos da própria organização. Esse alinhamento é importante, esse alinhamento é fundamental. Beleza? Dentro dessa parte de RH. E, finalmente, eu só queria chamar a sua atenção para o que seria uma unidade de negócio. Uma unidade de negócio seria uma unidade, um setor da empresa. Uma unidade de negócio, ela tem várias características importantes. Conjunto de pessoas, processos, tecnologia que se unem para processar energia, informações e conhecimentos provenientes da sociedade, gerar produtos ou serviços para satisfazer as necessidades da sociedade, da empresa. Algumas características. Uma unidade de negócio é uma unidade organizacional, é um setor da empresa com relação hierárquica, né, ou relação de poder. Está dentro da estrutura, lá dentro tem quem lidera, quem é liderado. Possui autoridade sobre os processos afins. Todos os processos que estão ligados àquela unidade, é aquela unidade que vai fazer o gerenciamento. Possui responsabilidade sobre os resultados da unidade de negócios. Eu preciso, de fato, trabalhar e preciso estabelecer uma meta, um objetivo para aquela unidade. Ela vai contribuir para realizar a missão da empresa. Cada unidade, recursos humanos, gestão de materiais, administração financeira, administração de produção, departamento de marketing, vai contribuir para que a missão da empresa, de fato, possa ser cumprida, para que a empresa alcance os seus objetivos. E seus resultados devem produzir alto impacto para os clientes. Por quê? Uma empresa do século XXI visa satisfazer os seus clientes. O objetivo principal, razão de ser de uma organização. Então, a unidade de negócio vai contribuir para que isso aconteça, para que a missão, de fato, da empresa seja cumprida. Beleza? Vou ficando por aqui. Espero que essas dicas sejam preciosas para você que vai fazer o concurso do TRT para a 4ª região. Um abraço, fica na paz, excelente prova para você.